Bem-vindos mais uma vez aqui para o Estúdio Inspiração, dessa vez trazendo uma convidada diferente, mais uma mulher poderosa, uma ex-advogada, juíza do trabalho e professora, doutora Gisele Lima. Muito bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer em conhecê-la, linda. É um prazer estar aqui com vocês e contar um pouco da minha trajetória. Então, você está ali nesse universo jurídico, você me adiantou já há mais ou menos uns 15 anos. Como é que começou esse interesse? Bem, começou, estava na faculdade, né, exercendo, fiz direito, assim, não sei nem te contar como que direito entrou na minha vida, porque era uma certeza. Eu saí, né, da escola, fui fazer vestibular, fui fazer direito. E no decorrer da faculdade, eu comecei a estagiar no escritório jurídico e, por acaso, caí no mundo da área trabalhista. Uhum. Comecei como advogada trabalhista, fiquei alguns anos lá estagiando. Me tornei advogada, fiz OAB, trabalhei também na área trabalhista, tive contato com as áreas de tributário, ambiental, mas assim, o trabalho, direito do trabalho, processo do trabalho, assim, me envolveram de tal maneira que eu não sei nem te explicar como, foi a paixão à primeira vista. E aí, comecei a estudar para Uhum. concurso, porque queria ter um pouco mais de tranquilidade. A advocacia, assim, ela é muito envolvente, apaixonante, mas eu queria um pouco mais de estabilidade para virar mãe, né, cuidar da minha família. Comecei a estudar nos concursos, passei em alguns concursos de analista, fui analista do TJ Uhum. e uma amiga muito próxima, querida, que estudou comigo desde a escola, me propôs: vamos começar a fazer o concurso para juiz do trabalho? Ia ter aqui no TRT 11. Uhum. Depois que eu me formei, eu falei: nossa, mas para juiz do trabalho, eu acho que eu não consigo passar num concurso desse nível. São 4 fases: é a fase objetiva, a fase dissertativa, depois tem a sentença e depois tem a prova oral. Falei: gente, é inalcançável passar E isso você nisso. tinha quantos anos na época? Eu estava com 26 por ali. Jovem Já é. ainda, né? E aí, 26 anos. E aí, vamos começar a estudar. Eu falei: bem, tá, vamos fazer pelo menos a primeira prova? Tá, vamos fazer a prova. Eu já estava estudando para outros concursos, começamos a estudar e fiz a prova para juíza. A primeira prova que eu fiz, nós fizemos a primeira, a segunda, não passei na terceira Não. fase. Mas aí eu falei: gente, eu consegui chegar na fase de sentença. Eu passei em 3 provas. Falei: Sim. ei, então acho que Tem coisa dá, boa aí. né? Então eu acho que dá. Vou me esforçar um pouco mais. Acabou que nesse primeiro concurso aqui do TRT 11 eram 20 vagas e passaram apenas 5. Foi um concurso super difícil, então teve um novo concurso logo em seguida. Então peguei, estudei mais esse um ano, peguei o edital, falei: bem, vou me focar aqui no edital. Como é que eu me preparei para esse concurso? Eu resolvi pegar e dividir o edital em em temas, né? Direito do Uhum. trabalho, processo do trabalho, constitucional. E resolvi pegar um tema por semana. Então, vou estudar direito do trabalho essa semana, processo de trabalho na outra. E assim a gente foi montando o nosso estudo, nossos resumos e fomos estudando, né? E acabou que nessa segunda prova eu consegui ser aprovada. Consegui passar na prova de sentença, na prova oral, que são provas assim que nos consomem muito, porque na prova oral eles dão um sorteio dos pontos que vão cair na prova. Então, por exemplo, direito do trabalho, você vai estudar sobre justa causa, direito constitucional sobre determinado tema, direito processual sobre outro tema. E você tem 24 horas para dar uma revisada. Nossa Senhora. E aí tem a banca da prova oral, que eles selecionam juízes, desembargadores, professores, e a gente tem que ver mais ou menos o entendimento daquela banca, né? Se é uma banca mais protecionista, se não é. E a gente tem apenas 24 horas para isso. E como é que foram as suas 24 horas? Foram horas de muita tensão, eu posso te falar. A gente realmente tem que estar num nível de controle emocional muito grande. E, de fato, eu acho que, assim, eu entendo como é necessário viver essas 24 horas. Porque a magistratura, a gente encara situações na hora da audiência que, de fato, a gente tem que decidir na hora. Sim. Então, os advogados fazem questionamentos, as partes fazem algumas perguntas que dependem da nossa decisão instantânea, simultânea. Então, eu entendo hoje como faz parte. É necessário a gente ter realmente essa prova oral como uma das passagens do concurso e para verificar como é que a gente precisa se portar no momento.
E a sua experiência como advogada antes, acho que ajudou bastante essa prova, né? Sim, exatamente. Esse momento, no exercício da advocacia, a gente já tem o contato com a sala de audiência, a gente percebe o próprio direito do trabalho e processo do trabalho na prática, que é muito diferente do que a gente lê nos livros. Quando a gente chega, assim, para exercer o papel da magistratura e fazer a primeira audiência da trabalhista, a gente tem uma visão bem diferente do que é o direito em si. Uhum. E depois de todo esse perrengue, né, que o concurseiro, o universitário está acostumado com a questão do perrengue, você conseguiu. Realmente foi bem difícil, mas ainda assim você conseguiu. O que, que veio a acontecer depois? Então, depois, quando a gente passa no concurso, né, passado o momento de euforia, de alegria, vem a vida como ela é. E aí a gente vai para as audiências, participa. Atualmente, a gente tem primeiro, a primeira passagem do juiz é pela Escola Nacional, que é a ENAMAT. Fica no TST, sediado, e lá o juiz passa por um mês de curso de formação inicial. Ele tem esse curso, ele é um curso de formação em Brasília, nacional, onde todos os juízes vão para lá. E depois tem uma fase regional. Nessa fase regional, nós vemos as características locais, a economia local, as situações do dia a dia do juiz do trabalho do TRT-11, por exemplo, aqui que abrange a nossa região, Sim. Amazonas e Roraima. E aí, só que você me falou anteriormente, a gente estava conversando antes daqui de começar a nossa entrevista, que você ficou 2 anos, né, nesse processo de formação, mas que foi há muito tempo atrás, né? Então Sim. era uma outra realidade do que a gente vive hoje. Teve alguma dificuldade que você passou naquela época que hoje queria que fosse diferente? Sim, deixa eu explicar. Quando a gente passa na prova de juiz de trabalho, nós temos o estágio probatório que dura 2 anos. Esse estágio probatório, após o encerramento, ocorre o vitaliciamento. E é justamente nesse estágio que ocorre esse curso de formação inicial. Atualmente existe o curso de juízes tutores, eu sou juíza tutora, então os juízes que entram podem receber o apoio de juízes tutores que dão apoio. Quando eu passei, há 15 anos atrás, havia a Escola Nacional, a Escola Regional estava iniciando no TRT-11, mas não existia a figura do juiz tutor. Então, assim, eu tinha os juízes titulares que me davam algumas dicas, né, do que fazer, de um problema, mas não tinha aquele juiz que estava designado para ser meu juiz tutor, para me auxiliar. Então, ele não, eu não tive esse apoio de dizer, olha, essa sentença aqui, será que se está adequada? Claro que não é a decisão em si, porque o juiz, quando ele entra, ele já está em formação para decidir o conteúdo. Sim. Mas uma questão técnica, uma dúvida prática sobre como resolver, é sempre interessante. Hoje mesmo, né? Nós temos um grupo de juízes mais próximos, então acontecem coisas do dia a dia. Gente, olha, aconteceu isso, o que, que vocês acham? Vamos ter essa conversa, esse debate, e aí aquela explosão de ideias ali. E na época você era muito jovem, tinha aquele receio até mesmo de chegar no juiz e falar, poxa, tô com essa dúvida, você tinha esse receio na época? Olha, eu vou falar a verdade pra ti, eu não tinha, não. Não, você era aquela que perguntava mesmo. Eu sempre fui muito questionadora. E, assim, aqueles colegas que tinham mais experiência, eu tentava, assim, sugar ao máximo tudo que eles... Eu sempre fui muito questionadora. Então, tudo que eles pudessem me ajudar, eu perguntava, tirava a dúvida e perguntava. Então, eu sempre fui muito... Que eu acho que para a área realmente é a melhor coisa, né? A melhor opção. Exatamente, com certeza. E agora você está numa nova fase, justamente nesse processo, né? Você quer ajudar as pessoas, principalmente os estudantes, a não passarem por esses perrengues, né? Essas Sim. dificuldades. Inclusive, é um projeto voltado para as redes sociais? Sim, eu estou com esse projeto, né, de compartilhar a experiência, o dia a dia, a prática, a rotina do juiz do trabalho, um pouco da matéria, do conceito e do nosso conteúdo prático, né? Porque no livro a gente já tem muito falando sobre o direito do trabalho, temos muita coisa sobre o processo do trabalho, muita coisa sobre a matérias, mas assim, a prática, o como a gente vivencia, como a gente aplica tudo isso, eu acho que é algo que assim me motiva e que falta um pouco para compartilhar com todos os advogados, juízes que estão iniciando, servidores. Você falou, inclusive, uma frase que me chamou bastante a atenção, que foi desmistificando o magistrado. Eu acho que esse é o principal objetivo, né? Sim, existe aquela figura, gente, do magistrado como um ser não é um ser humano normal. Um ser celestial. Né? Exatamente. Né? Sei lá, não sei se eu te digo celestial, mas o que a população vê como pessoas assim
diferentes. E a gente tem a nossa rotina normal, a gente tem família, a gente vai no supermercado, a gente tem nossos lazeres pessoais e a gente exerce a magistratura com muito amor. Eu posso falar assim, que aqui no TRT11 nós temos juízes muito envolvidos no trabalho que a gente exerce e precisa dessa dedicação de fato.